boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Entre Família, o último da semana e esse tá todo especial. Olha, Cris, tá rosinha aqui atrás. Olha aí, Dia das Mães chegando, boa tarde, Aninha. Nesse domingo, né? A minha mãe fofa, eu sou grandão assim, mas é 1,5 metro de gostosura, minha mãe. Né? Ela sabe aquele chaveirinho gostoso? Beijo, mamãe. Um beijo para todas as mamães, para você que inclusive está com falta, né? Saudade da sua mamãe que já se foi, também fica aqui. Né? Porque hoje você tem um legado, de repente, de ser mãe, de ser pai. A gente vai falar disso, né? Hoje o bate-papo é entre filhos. A gente vai conversar sobre as coisas que as nossas mães fizeram e que só depois que a gente cresceu, a gente foi capaz de entender. São muitas coisas, hein, Cris? Tem umas que dá vontade de chorar, outras dá vontade de rir. De rir? Tipo, 1, 2... 2,5, porque não é. 2,75. Você vê que ela não quer fazer nada, ela só quer que você a respeite. 3,5, 4, né? Esse tipo de coisa. Oh, meu Deus, por que essa mamãe é tão chata? Eu já sou adolescente, ela tem que estar sempre me tratando como um bebê e tal. Aí você vê que os cuidados com o filho, Cris. gente. E hoje você tem um a mais aí, né? Porque eu ainda não sou mãe, mas você já é pai. Eu sou pai. Então ainda tem uma série de, como é que eu posso dizer? Tem uma fase do jogo que eu ainda não desbloqueei e o Cris já desbloqueou. E algumas coisas que talvez eu só entenda quando eu me tornar mãe também. Vai dar certo. Mas hoje também é o seguinte, né? Você está formando agora a sua família, você entende um pouquinho dessa questão do cônjuge, você entende o papel da mulher no contexto lá, né? Que não é fácil hoje, você que ainda também, né? Tem a questão de casa, vocês dois, os dois trabalham, você trabalha fora, tem essa questão toda de fazer o cálculo de entrar um filho na jogada e a responsabilidade disso, pensando em você. Então você está numa fase do jogo bem decisiva, né? Sim, muita coisa pode ou não pode acontecer e é agora, né? Tipo, agora. Nessa fase que eu tô vivendo. Mas só a vida adulta já me trouxe clareza sobre algumas coisas. E sabe o que é o mais engraçado? A inversão. Já aconteceu comigo quando a minha mãe veio me visitar aqui, de ela não avisar onde ela estava, demorar para chegar. Ela disse que ia chegar às 5 da tarde, chegou às 8, eu não fazia ideia de onde ela estava, o celular descarregado. E eu preocupadíssima em casa, sentada no sofá, bem assim, cadê essa mulher, cadê essa mulher? E quando ela chegou? Onde é que a senhora tá? Aonde você estava que você não atendeu esse celular? Mãe. Que era vírgula, filha, né? Mas acontece outra. A gente vai ter uma psicóloga, Eneida Torres, que inclusive hoje está com seu filhão aqui no programa. Legal, você vai conhecer também um pouquinho aí da família da Eneida. E a ideia é a visão da mãe quando os filhos crescem. A visão do filho depois que ele já entrou em algumas camadas dessa história da vida. E a gente vai colocar tudo isso num pacote juntinho com o quê? Com a foto da sua mamãe, com homenagem para sua fofucha hoje, não é verdade, Aninha? No próximo bloco a gente vai dar o número para você poder participar com a gente, mandar sua foto, mandar sua homenagem. Não sai daí não, a gente volta, é muito pouquinho tempo, 30 segundinhos e a gente tá de volta. Muito bem, estamos de volta aqui. A Aninha falou que era rapidinho, bom demais. O coração da mamãe já está assim, não acredito, adoro esse programa, adorei esse rosa que estão fazendo. Eu já quero homenagem, mandei para os meus filhos e o programa é seu hoje, você filhão também. Vamos mergulhar aqui com a Eneida Torres nesse mundo de mãe e filhos. É isso aí, olha, minha família inteira está assistindo, família por parte de pai, família por parte de mãe. Minha mãe, meu pai e meus irmãos, todo mundo que pode hoje parou na frente da TV para assistir. E eu quero que mande foto também, viu? Você que é minha família que está assistindo. E você que não é minha família de sangue, mas é minha família de entre família, aproveita e já manda a sua interação. E hoje você pode fazer a sua homenagem, você pode mandar foto e você pode contar também pra gente o que é que a sua mãe fazia quando você era pequeno, que só depois de adulto você entendeu. Tudo isso você vai poder falar com a gente através do número 12983150249. Massa, né, Cris? Fácil. Tá aqui, ó, gente, ó. Já tira foto. Esse QR Code no cantinho da Ana aqui, né? Aqui. Parece aquele pegador de mosquito antigamente, tinha um monte de pontinho, né? Só quem é mais velho que entende isso aqui. Mas se você clicar o seu celular no QR Code, ele vai te levar também para esse WhatsApp para você participar, tá bom? Não esquece de mandar o nome da mamãe, o seu nome, para não faltar abraços. Esqueci de mandar um nome. Manda foto, manda beijo, faça sua homenagem hoje nesse programa especial. Falando em homenagem, vamos lá, né? Porque a Eneida hoje representando, ela é especialista, é mãe, tá com um filhão, tá babando. Quando a gente fala assim, ele tá no 3º ano de medicina, é verdade, as outras faculdades que ele fez, aquele sorriso de mãe, vai ser bom demais. E outra, a nossa diretora liberou também o seguinte, liberou vídeo para você. Você pode mandar vídeo, mas lembrando, tá? Para poder ir ao ar agora, 10 segundos, grava um vídeo. É diretor horizontal ou no selfie? Pode ser horizontal? Então tá, você pega o telefone, é assim, ó. Deixa eu pegar. Vai falando com o povo aí que eu vou pegar meu telefone. Faz com o tablet, Cris, aqui, ó. Aqui, ó.
Não é... Só virar de lado. Aqui, ó. Se o teu celular tá aqui, ó. Aqui, ó. Filmou aqui, ó. Quero mandar... Olá, eu sou o Cris aqui do Rio Grande do Sul, tia. Quero mandar um abraço pra minha mãe. Tchau. 10 segundos, tá? É isso aí. Pra poder... Ou se não, manda um beijo com a mamãe junto aqui, 10 segundos, tá? E o seu vídeo. Ou uma foto, tá? Uma foto com Agradecer texto, Israel e a gente vai ter o maior prazer de ler por aqui. Toda a turma do Israel, inclusive, que emprestou o celular, mas essa decoração toda aqui que eles fizeram, Sim, Israel tá de parabéns. sim, A turma Israel, aí. William e Yasmin, um trio maravilhoso que coordena as dinâmicas aí, né? Eu fiz parte desse departamento por um bom tempo. Aí esses dias eu tava até... agora há pouco, eu tava conversando com o Israel sobre uma partezinha do cenário que ele sempre queria fazer de um jeito e eu dizia de outro. Aí eu disse, eu vi sua estratégia pra fazer do seu jeito. Aí ele falou que agora eu só cuido do conteúdo, que eu não mando mais nada no cenário. Não, é bem coisa do Israel mesmo, assim. Ele tava louco pra falar isso. Fui expulsa. Ele tava com muita vontade de fazer isso, inclusive ele salientou esse lugar que ele não podia modificar pra justamente dizer assim, ó, hoje é comigo, agora ele faça a sua parte, boa tarde e vamos embora. Falando em fazer a sua parte, vamos lá fazer a nossa parte, Tenha bondade, né? então. Tem uma turma nos esperando aqui na nossa sala da verdade. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, Eneida, e hoje a gente vai conhecer também o filho da Eneida, doutora Eneida Torres, é psicóloga e doutora também, né, na área. E hoje ela veio muito bem acompanhada do Abner. Ele é filho dela há 25 anos, né, Abner? Estudante de medicina, também técnico em informática em saúde, não é isso? E vai contar um pouquinho pra gente hoje dessa experiência de ser filho da Eneida. É fácil ser filho de psicóloga, Abner? Olha, acho que é uma experiência bem interessante, principalmente quando eu levo os amigos em casa, é sempre uma expectativa, assim, né? Ixi, ela vai olhar todos os meus amigos, mas, na verdade, ela distingue muito bem esses papéis de profissional e de mãe, então nunca teve nenhum problema. E o pessoal consegue, imagina isso muito, muito cinema, né? Que como você tem uma psicóloga e a doutora em casa, que ela vai chamar o filho na cozinha e vai dizer... Estamos rodeados de psicopatas. Meu filho sai pela janela. Não, né? Ela está ali como mãe também, aquela tranquilidade. Mas tem essa questão cinematográfica. Nossa, se a minha mãe fosse psicóloga e outra, vou dizer uma coisa, hein? Toda mãe tem pelo menos uns 2 semestres de psicologia sem saber, tá? Ela tem incluso, e não é verdade, Eneida? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui, Cris, Ana. O pessoal aí todo da produção, tem gente nova, né? E aí, estou muito feliz. Claro que estou muito feliz também de estar aqui com o Abner. E eu não sabia tanto que ia ser só mais nesse papel de mãe, né? Eu pensei assim, não, vai ser uma participação nossa, minha e do Abner. Mas é isso mesmo, Cris, de verdade. As mães têm muito esse conhecimento, principalmente aquelas mães que são atentas aos filhos. Elas têm essa noção muito mais do que muita gente que estuda, porque tem gente que vai para o curso que não tem a prática, né? É verdade. A faculdade da vida, né, Aninha? E tem uma coisa da faculdade de psicologia que eu acho que... Bom, nem as mães psicólogas usam. Tipo, o menino tá lá aprontando, e aí a mãe, ao invés de... Tenho certeza que você não fazia isso. Abner, querido, então, o que você está sentindo? Tenho certeza que não era assim. De vez em quando, não dá para ser psicóloga, é só mãe e mãe acabou, né? Não, na verdade, com relação ao Abner, eu sempre só fui mãe. Só mãe. Desde sempre. Primeiro que quando o Abner nasceu, eu não era psicóloga ainda, mas eu já estudava muito de psicologia, porque sempre foi a área que eu mais gostei. Mas sempre eu coloquei assim, eu sou sua mãe. Em casa, a gente tem até uma brincadeira em casa, que é assim, aqui não tem nada, aqui é uma família. Às vezes a gente até brinca, eu falava para ele assim, não espera, isso aqui não é uma democracia, isso é uma família. Porque não dava. Mas nos momentos dele de estresse, não, eu não falava, vem aqui, deixa eu saber. Eu esperava, geralmente, acalmar, né, filho? E eu fiz aquela brincadeira, mas realmente, eu acho que sempre teve essa relação em casa, né? A mãe psicóloga é psicóloga lá fora, em casa é a mãe mesmo, e a gente lida com as coisas sempre como uma família normal. Mas nesse negócio tinha uma técnica que eu fazia, que ele foi chegando mais ou menos por volta dos 5, 6 aninhos, que daí ele não quis mais. Que o que eu fazia era assim, eu falava para ele assim, tava aquele tumulto em algum lugar público e eu dizia assim, bem baixinho para ele assim, respira. Até que chegou uma idade que ele virou e falou assim, eu não quero respirar. Aí pronto. Acho que na adolescência esse negócio de respira não ia funcionar não, né? Não, e outra, na adolescência, acho que ainda tem propriedade de sobra falar disso, né? Aquela transição de que tudo que você colocou, vamos ver se vai dar certo, porque ele está se imaginando sem a propriedade dos pais, né? Tipo, ele está nessa transição, existe um certo luto também nessas trocas de idade, porque
né, você tem aquela saudade um pouco daquele colo, mas de repente você já é homem e depois tem um mar de oportunidades, você vai para outros ciclos de sociedade, você está sendo testado também, fora o olhar de mãe e pai, que tudo está bom, né? Lá na rua não está tudo legal e você se questiona porque os hormônios estão à flor da pele, um braço cresce mais do que o próprio resto do corpo. E eu queria te perguntar nessa fase, porque, querendo ou não, a mãe Eneida, ela veio com a linguagem emocional, né? Que às vezes a gente olha para trás, nossas mães talvez não tiveram oportunidade, deram o melhor de si, mas mesmo assim a Eneida também é uma pessoa falha, é um ser humano, né? Mas eu acho que essa mescla te favoreceu um pouquinho. Eu acho que, assim, duas coisas me vêm em mente. Primeiro que esse processo foi um pouco mais tarde. Eu lembro de, mesmo assim, já no ensino médio, eu ainda era bem crianção, eu ainda estava sempre contando com a minha mãe para tudo. Minha mãe e meu pai. Mas aí, quando veio realmente essa fase, eu acho que também sempre foi muito tranquilo, porque em casa o diálogo sempre foi muito presente, muito presente. Então, até hoje, eu não tenho vergonha de pedir opinião, de pedir ajuda. Então, eu acho que isso sempre foi bem tranquilo. Eu acho que poucas vezes eu cheguei, não quero fazer do jeito dos meus pais, quero fazer do meu jeito, né? Quero ir lá e vou, quebro a cara, depois eu descubro que realmente não era uma boa ter feito as escolhas que a gente faz, mas acho que faz parte do processo, né? Ô, Abner, conta pra mim uma coisa. A Eneida ia falar, chega pro show. Pode falar, Eneida, depois eu pergunto. Não, é que na verdade, isso que ele falou, Cris, as pessoas não entendem bem quando a gente conta para as pessoas assim, as pessoas falam, não, para você foi muito fácil, porque quem sempre conheceu o Abner, sempre viu um Abner tranquilo, mas nunca viu que por trás a gente tinha mesmo esse trabalho em casa, essa preocupação de vamos conversar, porque se for de outra forma, a gente não vai conseguir nada com ele. Então, quando eu digo no consultório, em palestras, que eu falo para os pais, o diálogo é porque na prática é isso mesmo. E eu tinha que escutá-lo. E ele foi fácil. E foi um pouquinho mais tardio, sim. Foi por volta de 18 anos. Ele não foi aquele... Ele foi exatamente como ele falou, 14 anos ele era meninão. E os colegas dele, a maioria também. Eram todos muito garotões. Pegou assim. um grupo bem que inclusive a geração de hoje está pulando um pouquinho dessa fase, não desfruta como deveria por pular etapas, né? Você quer uma aguinha, Neida? Daqui a pouquinho eu vou querer. Eu vou pegar para você, faz uma pergunta aí que eu pego Sim, pra eu ia ela. perguntar pro Abner se ele quer responder pra gente. A pergunta da tarde de hoje, que é o que acontecia, o que sua mãe fez quando você era criança, que só agora com 25, depois que você cresceu, é que você entende? Olha, eu acho que hoje o que eu mais vejo é a questão de horários. Isso era um negócio que eu lembro, assim, que eu sempre, nunca tive muita dificuldade, mas eu lembro, eu tenho sempre muito forte essa memória de ter a hora de brincar, a hora de fazer as tarefas, ter a hora de estudar a Bíblia, sempre teve os horários marcados. E era um negócio que eu lembro, assim, de que eu não entendia muito bem. E hoje eu entendo, realmente, a gente tem que ter os horários, senão não dá tempo de fazer as coisas, a gente, né, se perde todo. Então, eu acho que isso é um negócio que realmente marcou muito de eu ter aprendido mais tarde essa questão dos horários, né? Hoje, adulto, ainda você segue uma rotina do jeito que a sua mãe ensinou você? Não mesmo, não mesmo. Mas eu vejo a importância disso. Teoricamente, assim, na teoria, assim, seria importante que eu tivesse uma rotina. Eu aprendi que é importante, né? Mas não consigo. Na teoria, não, eu consigo mais ou menos, médio. Mas é realmente algo que eu demorei um pouco para aprender, mesmo executando. Acho que eu nunca tive muita dificuldade em executar isso. Mas aí eu fui aprendendo realmente a importância disso da rotina. E olha, Cris, conhecendo a Eneida um pouquinho agora, mais de perto, em outros projetos, eu posso dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a Eneida é boa, é em constância e rotina. Rotina. Rapaz, olha, impressionante. Que mulher! A necessidade faz isso. Mas ele me contou uma coisa, acho que tem umas 2 semanas nessa questão de rotina, que foi interessantíssima. A gente lembrou de um período de férias, ele era bem pequenininho, em que ele ficava o dia na casa da avó, porque eu estava na Unicamp durante o dia, no período de julho. E ele lembrou que eu deixava os horários para ele e ele seguia. E a avó, imagina, a avó sempre foi uma querida, a sogrinha era um amor com ele. E mesmo assim, ele seguia. Ele falou, eu seguia direitinho. Oh. Que legal, né? Eu fico imaginando, porque o Abner ainda vai viver alguns contextos, né, de
se ele optar por isso, obviamente, de ser pai, né? E algumas coisas vão montando com um certo amor, dizer assim, né? Principalmente o livre-arbítrio, né? Eu fico imaginando quando a minha mãe falava de algumas relações da vida dela, né? E que faltavam o quê? Faltava a minha vivência para encaixar. Eu senti o amor em primeira camada, mas a questão da paternidade te diz assim, nossa, né? A gente imagina a nossa mãe também criança. Minha mãe me teve com 18 anos, eu pensei, gente, é uma menina, né? Com 18 anos que me teve, está aqui a dona Neuza, e imagina as coisas que ela teve que batalhar em uma outra época até muito mais difícil de se posicionar como mulher, entre outras coisas, né? E aí, pegando um pouquinho do pai, a preocupação que meu pai falava do respeito que ele tinha com o pai dele, mas eu disse, por que meu pai está falando isso? Porque ele queria que eu tivesse o mesmo, né? E aí, esses dias eu me peguei falando das coisas que a minha mãe falava e que meu pai falava, eu disse a outra intenção que estava nessa primeira camada. E isso é lindo, né? Eu acho que o plano de Deus como família, né, Neida, para isso é fantástico. Tem coisas que o Abner falou, só o processo vai te dar. E é o processo que é interessante, né? E, de fato, assim, muitos pais, às vezes, mães também, não pensam muito com antecedência como que vai ser esse processo. Eles esquecem que, de fato, é muito longo. Hoje, quando a gente olha, são 25 anos. Mas, enquanto a gente está passando por isso, você não está vendo todo esse tempo, você está vendo a necessidade. E aí você tem que ter um propósito. A maternidade tem que ter um propósito. Não é só alimentar a vaidade humana de ser mãe. Você tem que ter um propósito com isso. E isso é difícil, viu? Porque, assim, diariamente você enfrenta muitas lutas. Eu vejo muitas mães com problemas muito sérios e sofrendo com antecedência, por antecipação. Meu filho vai crescer, minha filha já está adolescente, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, a gente vive cada etapa, cada etapa. E quando a gente olha para trás, fala, valeu a pena. Eita, vai ser forte esse programa, hein? A Aninha está se segurando já aqui, hein? Eu tô, porque essa bonita aqui do lado, doutora Isabel Passos, ela sabe que eu a amo, isso é um fato, mas a gente descobriu muita coisa da nossa relação entre mãe e filha depois que eu cresci. Só depois que eu cresci. A gente teve algumas fases, assim, de muita dificuldade de se entender uma com a outra. E de um tempo para cá, a gente se aproximou muito. E eu posso dizer, Cris, que esse programa praticamente foi feito para mim. Assim, eu tô até com medo de chorar na hora da dinâmica. Porque se eu for contar algumas histórias para vocês, que você vai descobrir daqui a pouco, no próximo bloco, que a Sarinha já mandou chamar o intervalo, o que a gente preparou na dinâmica. E se eu for contar para vocês histórias sobre cada tópico, com certeza eu vou chorar. Porque tem muita coisa que a gente só entende depois que cresce. Bom demais. Eu até antes de ir para o intervalo, queria comentar, ó, aqui do meu ladinho, tá? Dona Neuza. Dona Neuza, beijo. Saudade, hein? Ô, mãe. Benção, benção. Vai estar tudo certo, né? Oro muito por você, vai ser uma benção. Do lado da Aninha, quem é que está aqui? Mamis, Maninha, como a equipe toda chama de Maninha. Isabel Passos, terapeuta e, bom, há mais tempo antes de ser terapeuta, há 26 anos e quase 27, ela é minha mãe e mãe de mais 2, Ana Virgínia e Jonatas, essa mulher maravilhosa, guerreira, que viveu muita coisa e batalhou muito para chegar onde está e que eu admiro demais. Um beijo, mamãe. E do seu lado aí, Eneida, quem que tá? Eu estava aqui dizendo assim, não pergunta agora, pergunta daqui a pouco. Minha mamãe, Dona Luísa. Muito E emocionante. você, Abner? Bom, hoje eu tenho o privilégio de não mostrar só a fotinha, mas mostrar também minha mãe aqui do meu lado. É uma felicidade muito grande estar aqui e ver também toda essa evolução, né, de mãe e filho. É sempre um prazer muito grande estar junto com ela. Ai, que coisa linda. Segura as emoções. A gente vai chorar hoje. Ó, a choradeira aqui, meu querido. Mas é bom, é entre família que a gente se acorda. Vamos fazer o seguinte, a Ana prometeu uma dinâmica fantástica, você não vai perder, né? Você já mandou a tua foto, já? 10 segundos você mandar um beijinho pra mamãe, tá bom? Ó, então, ó, 12983150249. Até a Sarinha que está hoje dirigindo nosso programa no Twitter lá, diz que o equipamento vai molhar lá, vamos chamar a segurança aí. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Mamães do Brasil. Um abraço para o pessoal também da África que nos acompanha, você de Portugal, você que está acompanhando a reprise, chorou com a gente de tarde, eu não sei o que aconteceu, mas você já da reprise já viu, já sabe que a gente chorou para frente e mandou esse programa para a mamãe, também não tem problema. Chega hoje de casa que o coração está aberto, como esses corações que estão aqui. E a frase dessa dinâmica agora aqui é, hoje eu entendo.
A gente tá dando um salto no futuro aí. Quem sabe você, quando era pequeno, ficava bravo quando a sua mãe fazia alguma coisa, ou simplesmente achava desnecessárias algumas atitudes. E a gente, agora, neste momento, vai dizer que entende. E realmente, Cris, muita coisa eu entendo. Então, vamos lá. Vamos mergulhar juntos aqui nesses corações. O Abner está aqui, Eneida também, super emocionada, já com a mamãe dela lá do ladinho. Bom demais. E a gente vai literalmente abrir algumas situações, abrir o coração, porque hoje a gente está, né, falando de emoções. Graças a Deus, aqui nesse programa a gente leva uma pauta que é realmente dar essa vivência, essa experiência de dar nomes às suas emoções. Quem participa com nossos 3 anos sabe muito, já aprendeu muito com a Eneida aqui e hoje, mais uma vez, vamos abrir. Posso abrir o coração? Vamos embora, então, vamos fazer o seguinte, atenção, vamos abrir o coração, hein? Agora eu entendo o quê? O que eu entendo? Sua preocupação e cansaço. E parece que o Cris, quando via minha mãe cansada, aí que nascia uma pilha Duracell, que dava mais energia. Esse menino cheio de cicatrizes, quando ela estava cansada, eu sabia que ela tinha pouca força, era hora de conquistar o que eu não conquistava quando ela estava mais forte. Você sabe que eu lembro de 2 coisas da minha mãe, que eu comecei a compreender mesmo, da preocupação e do cansaço. Quando eu penso assim, eu tive um, e eu lembro de cansaço, de quando você fica a noite toda acordado, quando mama, aquela coisa, querendo ou não, a gente tem que ser realista. Não é verdade essa coisa, mãe padece no paraíso. Não, porque o negócio não é paraíso, é difícil. E a minha mãe, ela teve comigo 5. Então eu entendo, eu imagino todas assim, claro que eu só fui entender isso depois que eu estava grávida. Quando eu estava grávida, alguns insights começaram a acontecer. E eu vejo muitas mães não perceberem. E eu falei assim, como é que ela deu conta? Que ela segurava um, tinha outro no colo e ficou grávida. Meu Deus. Essa foi a primeira leva. É igual lá em Fomos casa. nós 3. Só que aí, quando eu tinha 8 anos, ela engravidou. Gêmeos. Ou seja, o cansaço não foi fácil. Só que muitos filhos ainda não percebem isso quando a mãe está extremamente preocupada. Os filhos, eles têm assim, uma urgência e é como se eles não tivessem a noção temporal totalmente desenvolvida para entender aquele cansaço. Que ele fala, imagina, eu sempre brinco com ele, eu falo assim, não existe mágica, tá? Você chegou em casa, não está tudo limpinho porque foi mágica, não. Porque há sempre uma história que as mães dão conta de tudo, mas elas não dão. E os filhos demoram a entender isso, viu, Cris? Isso da limpeza é tão importante porque a gente passa a infância geralmente ali bagunçando. Né? E aí as mães, elas se esforçam para ensinar a gente a dividir tarefas e tal, mas a gente só compreende mesmo o peso dos boletos, o peso do cansaço do trabalho depois que a gente cresce, que é uma coisa simples, uma coisa boba. Meu pai e a minha mãe, eles sofriam lá em casa para conseguir fazer a gente apagar as luzes depois de sair dos ambientes. E hoje em dia, que eu não sou sócia da IDP, que é a empresa daqui, eu não sou sócia, né? Eu apago tudo. E eu passei a perceber que eu passei a apagar porque doía no meu bolso. Eu fiquei, Deus, eu não me preocupava com a dor no bolso do meu pai, porque a gente não tem essa noção, a gente não tem essa compreensão de que é algo que preocupa eles, que deixa eles cansados. Realmente. Mas eu acho que é um processo. A gente ainda vivo com a minha mãe, né? Eu ainda moro com ela. E às vezes eu acho que às vezes eu ainda sinto essa dificuldade de entender o cansaço, né? Chego da faculdade cansado, mas aí depois chega a minha mãe e ainda tá a casa meio bagunçada. Então eu acho que estou no processo de entender, talvez, essa parte do cansaço. Mas fica tranquilo que filho médico é aposentadoria, né? Você vai ter um bom motivo depois, financeiro, para aposentar. Brincadeira. Sim, você quer investimento. A Neila diz assim, vai ficando aqui. Você vai ter que redobrar com no mínimo mais uns 30 anos para a mamãe. Vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Vamos abrir o coração aqui? Aninha, por favor. Vamos abrir o segundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir sem derrubar, né? Porque senão eu vou roubar o diploma do Cris e quebrar do oficial de dinâmicas. O que está escrito aqui? Agora eu entendo você sempre ficar acordada me esperando. Que foi o que eu falei agora há pouco, né, no bloco anterior. Quando inverteu, que eu fiquei preocupada porque eu não sabia onde ela estava, eu entendi porque ela sempre... E lá em casa é um negócio... 10 horas está de volta, avisa a hora de ir buscar. E, tipo, dava 10h10, eu não tinha mandado mensagem. Meu pai falava, e aí? E ele não, meu pai não digita muito. Meu pai é o cara de, sei lá, 3... É telegrama, né? Ele é da época do telegrama. 3, 4 coisas no SMS. E aí? Querida, e a interrogação. Então, eles sempre se preocuparam muito. A minha mãe sempre se preocupou muito com a gente, onde a gente estava, com quem estava, que a gente vai falar daqui a pouco. E por aí, era assim também. Lá em casa é bem tranquilo, é sempre assim, abóbora,
Essa é por conta do... Da meia-noite, a história da Cinderela. Isso, exato. Então minha mãe, ela coisa que eu sempre manda. pergunto. Então ela sempre manda assim, abóbora. É que começa o meu esposo a perguntar, mas o que aconteceu? Eu falo, pergunta. Não, pergunta. Aí eu só mando, abóbora? Do tipo, o que aconteceu que não chegou? E que horas que vira abóbora na sua casa? É meia-noite, depende, Não, nem depende chega meia-noite. se tem carro, se tem carona, se não tem carona, mas aí... Mas vocês sabem uma coisa assim, quando a gente virou adolescente em casa, os 3 mais velhos, os mais novos não viveram esse pedaço. Que o meu irmão mais velho podia dirigir, a minha mãe, quando a gente chegava, a gente tentava fazer de tudo assim. Eram poucas vezes, saímos os 3, aí a minha mãe no outro dia falava, vocês chegaram de madrugada. Não era madrugada. Mas a minha mãe tinha um sono mais pesado, mas ela tinha essa cobrança de saber se a gente chegou ou não. O que eu vejo hoje, e eu vou dar a opinião de especialista, a maioria dos adolescentes, dos jovens, não está compreendendo o que é isso da questão do horário. Porque a noção de tempo, outra vez, ela é muito sutil para o jovem. E aí, quando a mãe fala, eu fiquei acordada, a maioria ficou. E é uma coisa, às vezes eu quero ir dormir, mas eu fico, não é só pela preocupação, eu fico porque ele vai chegar contando alguma coisa. E os filhos, eles têm uma dificuldade muito grande de respeitar isso. Há uma certa idade em que os pais fazem isso pelos perigos que existem, que os filhos não percebem, né? Eu lembro a minha mãe, a Silvia que fala, meu Deus, como que a tua mãe, ela é tão calma, tão calma. Eu puxei pelo meu pai, né? Meu pai é extremamente ansioso, assim, mas ela, porque, por exemplo, assim, hoje a gente tem celular, tem tudo, meu filho não é adolescente ainda, mas eu peguei, assim, se eu fosse cuidar do Cris, né? Então, por exemplo, às vezes eu com pouca idade, 12 anos, morava no interior, eu sumia dentro de um mato fechado, e era 8 horas da noite, eu estava dentro de um mato ainda, caçando, outro tipo de realidade, entendeu? Minha mãe gritando à noite, 10 horas da noite, Cristiano! E às vezes, quando eu estava chegando perto, 2 quilômetros, dentro de um mato, vindo... Tipo, deu uma enchente na minha cidade, minha mãe procurando, né? A gente estava no alto, o que estava acontecendo, não tinha WhatsApp para ver, ou algum portal da cidade, né? Sabia, olha, a água em tal sinaleira, né? Que o semáforo está chegando a tal altura. E eu vi o teu filho, tá? Onde é que ele estava? Estava surfando, né? Eu peguei uma porta e andava nas ruas. Imagina, isso com 11 anos. Gente, o Cristiano é um sobrevivente. Então eu fico imaginando que eu nem conto isso perto do Davi, que é o meu filho. Não, ele não tem proibido de assistir esse inspiração, programa. né? Mas eu digo assim, como ela lidava, né? Porque meu pai era uma pegada mais forte. E ela lidava com muita conversa, sem ter uma noção de psicologia. E tipo assim, eu ia surtar comigo. Eu disse, Cris, tá pensando uma porta? Filho, me contaram que você estava numa porta. O que aconteceu? Ela fazia perguntas. E eu contava, mãe, foi muito divertido. E Onde é que tem o curso de maternidade da sua mãe? Porque, olha, não são raras essas aí. Mas é essa mesma estratégia que eu sempre falo para os pais no consultório. Pergunta, não acusa. Pergunta. Mas a Eneida, ele estava surfando numa porta no enchente, a Eneida... Mas mesmo assim, você tem que perguntar, porque senão você já cria uma coisa que ele não vai te contar. Por isso que ele falou que a adolescência foi tranquila, porque eu pergunto antes de acusar. E nessa situação, eu lembrei agora de um caso de uma mãe de um amigo dele, que eu acho que ele nem vai lembrar disso. Nas poucas vezes em que saíram, bem naquela fasezinha ainda de meio 13 anos, por ali, a mãe tinha o hábito de pedir notícias a cada 20 minutos, mais ou menos. Ela tinha feito isso com o mais velho e ela estava fazendo com o outro. Que assim, você tem que criar estratégias para aliviar até o seu coração, porque o coração de mãe fica extremamente preocupado. É a criatura que é minha responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, não é só essa história que todo mundo fala que mãe sente culpa de tudo, não. Porque não é a questão da culpa, é da responsabilidade mesmo. Então você está lá surfando numa porta... Ela vai te bater? Você já surfou. Já era. Não, aí já era. Já surfou, já sobreviveu, vamos pro próximo, né, Cris? E a minha mãe, eu sempre contava as coisas. Podia ser, ela conquistou isso comigo, eu contava as coisas mais fortes possíveis. E quem me perseguia nos lugares era o meu pai. A minha mãe não ia, mas o meu pai, ele tinha uns Fiat 147 e eu reconhecia aquele azulão de longe e eu voltava para casa, não ficava no lugar. Seu sexto sentido com as minhas amizades. Não é sexto sentido. Já vou dizendo. Vai, me conta então o que é, porque eu tenho história para contar se eu conseguir. Ana, experiência de vida. Eu já vi algo parecido. Ele me conta que aconteceu tal coisa. Então, eu já vi algo parecido.
Você já tem indícios daquilo. Essa semana eu falei para um adolescente que eu atendo, eu falei para ele assim, usa isso na sua relação em casa. Não é a mesma coisa. Usa aquilo que você viveu aqui entre o pessoal numa outra situação. Então, aquilo que a mãe olhou e viu, você fala assim, não. A minha mãe não errava uma com as minhas amigas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito emocionada ali, eu vou esclarecer. Terça-feira agora seria 77 anos da minha mãe. Minha mãe faleceu exatamente há 2 anos e 8 meses. Então, quando eu mandei a foto, eu falei, ixi, não sei se esse negócio... Eu até liguei para o meu marido, ele falou assim, você está emocionada? Eu falei, demais da conta. Porque assim, eu e a minha mãe não fomos extremamente próximas na adolescência, era difícil. Então, meu pai chegava para mim e contava, minha mãe chegava e falava assim, sua mãe falou tal coisa, ela não errava. Era impressionante. Mas por quê? É a vivência. E depois eu me vi fazendo a mesma coisa, olhando uma menina de longe e falando, é isso. Mas é porque é vivência. Interessante. Nossa, primeiro eu sinto muito, né? Que bonito você falando da sua mãe. E é verdade, essa coisa da experiência traz o que a gente chama depois de adulto de sexto sentido, mas não é sexto sentido, ela já viu aquele filme antes. Lá em casa, eu vou tentar falar. Prometo que eu vou me esforçar. Lá em casa eu sou a mais velha, né? Então minha mãe e meu pai sempre falam que foi eu que ensinei eles a serem pais e mães. E eu e a minha mãe, a gente acaba sendo muito parecida em coisas que eu só descobri que eu parecia com ela também depois que eu cresci. Porque eu fui fazendo terapia e fui, nossa, eu pareço muito nisso com a minha mãe. E assim, coisas fantásticas. A minha mãe é uma pessoa extremamente extrovertida, comunicativa, sanguínea com S maiúsculo, né? É capaz de se relacionar com todo mundo e às vezes a gente precisa aprender a abraçar essas características. Quando eu era criança, eu tinha algumas amigas que eu chamava de amigas, mas não eram amigas, e a minha mãe não gostava delas. Só que como quando a minha mãe era criança, ela também estabeleceu algumas relações tóxicas, e ela viveu o mesmo filme que eu, ela estava vendo, mas talvez ela não tenha tido recursos para me ajudar. E esse é um dos motivos pelos quais, quando eu conto dos bullying que eu sofria quando eu era criança, a minha mãe vem, chora e me pede desculpa. Filha, eu devia ter te ajudado, me perdoe. Eu fico tipo, mãe, estavam as duas no mesmo barco, a gente estava vendo, mas a gente não sabia muito o que fazer. Talvez ela tenha tentado com tudo que ela pôde, de alguma forma, me ajudar. Mas ela sempre falava. As pessoas de quem ela falou, ela não errou. Filha, eu não entendo por que você anda com essa menina. Ah, mãe, mas ela é legal, não sei o que. Eu sempre quebrei a cara. E depois de grande eu entendo. E ela até hoje se recompõe de coisas que ela viveu quando era criança, assim como eu também. E hoje, quando eu converso com ela no WhatsApp sobre essas coisas do passado, beijo, mãe, eu sempre falo para ela, se acolha mais, aprenda a se perdoar, não só em relação a mim, mas em relação ao que você viveu. Porque, às vezes, a gente está vendo a situação e a gente não consegue sair. E talvez tenha doído nela ver se repetir comigo, né? Ver acontecer as mesmas coisas. Com certeza dói muito. Muita gente pode estar assistindo o programa agora, eu vou até fazer esse comentário, e ficar até sentindo pelo fato de não ter vivido nem histórias ruins para contar. Então, eu acho que vale lembrar sempre o seguinte, a cada história de mãe que a gente está contando, a gente está contando a história de uma pessoa humana, é uma mulher. Perfeito. Não é a mãe uma entidade superior, porque eu falo para ele, eu não sou uma entidade, eu sou mãe, eu sou humana igual você é, igual todo mundo aqui é. Então, quando as pessoas falam, nem história assim eu tenho para contar, tudo bem, porque às vezes a pessoa teve uma mãe que não percebia mesmo, existem pessoas que não percebem. A minha, nesse aspecto, percebia. Mas, claro, que enquanto eu estava vivendo aquilo, eu ficava ofendida, minha mãe está falando isso, né? Então, é com o tempo. E muita coisa que você vê, o filho sofreu bullying, eu tinha vontade, como mãe, de ir lá, né? Mas eu não podia, eu tinha que acolher. É isso aí. Isso aí, vamos lá, abrindo o coração no nosso programa, agora eu entendo. Entendo o quê, Cris? Vamos lá, vamos abrir o seu antes que eu quebre aqui e vai dar tudo certo. Abrindo o coração aqui no programa, porque você chorou quando eu saí de casa. Você já entende esse, Cris? Eu tinha uma cena, eu não planejei sair Quando eu saí de casa, morei perto da cidade, então não senti tanto, porque comemoramos essa fase. Mas depois, quando eu deixei minha cidade, Deus me deu uma chance até de despedir 2 vezes, porque eu despedi de toda a minha família. Meu pai me levou na rodoviária e o ônibus me rejeitou. Ele não entrou na minha cidade, eu tive que pegar um ônibus no outro dia. Aí todo mundo tinha chorado tudo. Cheguei em casa, o que aconteceu? Desistiu? Não, o ônibus não me quis, me acolham novamente. E depois das 9 da manhã eu saí.
Mas Deus, ele, apesar dos erros da gente, ele escreve diante disso e me deu a oportunidade de enxergá-los de uma forma diferente. De num Dia das Mães não ter uma mãe perto. Mas Deus sabe, né? Porque Deus me chamou para a obra dele, para levar. O quanto talvez o Davi podia ter um colo da vovó, que eu tento... Tipo, o pessoal pergunta, Cris, você está planejando suas férias? Sim, sempre. Eu não vendo férias e os 30 dias que eu pego são para visitar minha família. Deus vai me projetar para conhecer outros lugares, Deus tem me presenteado durante o trabalho conhecer, mas eu invisto nesse lugar. E quando eu vejo algumas coisas assim, de longe, até vejo o trabalho, porque eu sou o filho mais velho, e eu sempre fui muito paparicado. E saindo de lá, eu tive o prazer de ver minha mãe acolhendo, meu pai acolhendo esses outros irmãos de uma forma diferente, eles mais adultos. Então, até para isso, Deus foi muito bom de repartir coisas. Apesar de você não enxergar, Deus vai lá e tira um Cris da vida para que outras pessoas... Então, eu vejo hoje, tenho muita vontade. Eu vejo, porque a gente tem um grupo da família, eu vejo, você vai levar a salada? Eu vou levar o pão. E eu, às vezes, eu digo assim, eu queria estar lá. E sabe o que meu pai fez? Meu pai tem um totem meu, grande, e quando ele vai comemorar o aniversário dele, ele coloca o totem, tira uma foto com todos os filhos e eu da mesma altura. E quando eu vou chegar na cidade, ele me recebe na porta da cidade, porque ele quer ser o primeiro. Então, eu sou muito bem recebido lá com meu pai e minha mãe. Lá em casa, com a tecnologia, eles tiram fotos dos eventos de família e desenham uma boneca no story e a boneca loira sou eu. Eu acho que essa Eneida é uma das fases do jogo que eu ainda não desbloqueei. Eu confesso que eu ainda não compreendo completamente a dor que a minha mãe sente por eu morar longe, e agora que os meus 2 irmãos também estão morando sozinhos, são estudantes, moram lá na mesma cidade, igual você também se mudou ali no mesmo contexto, mas ela está sentindo muito, muito, muito o ninho vazio, e essa é uma das partes do jogo que eu ainda não desbloqueei. É que assim, existem algumas coisas aí. Quando eu saí de casa, eu saí com 18 anos. Eles ainda me seguraram, eu terminei o ensino médio e eu queria fazer a faculdade fora. Quando eu saí, minha mãe não chorou. A minha mãe chorou, na verdade, numa das despedidas de ir e voltar, mas foi mais recente. Foi mais dessa necessidade que ela tinha de me ter, porque ela demorou também muito tempo com isso. Porque ela não sentia isso. O que o ninho vazio também é? É um pouco da fase em que os adultos se encontram. O ninho vazio é assim, ele não vê a hora de sair de casa, porque ele fala, eu tenho 25 anos, eu estou em casa, eu estou dando despesa. E ele sabe que eu não vou chorar, porque isso eu aprendi com a minha mãe. É o orgulho que a gente tem das conquistas. Os pais, a sua mãe, eu sei que é uma mulher cheia de projetos. Quando eles estão envolvidos com os projetos, quando eles estão envolvidos com o crescimento dos filhos, eles sentem menos isso do ninho vazio. Mas o ninho vazio vem muito com essa questão da idade da mulher, dela olhar e ela ver os filhos crescendo e ela não estando participando daquilo tudo, ela quer estar junto. Então, ela precisa de um preparo, desde que tem o filhinho, que é uma das histórias que eu mais gosto, desde que você tem o filhinho, você saber que esse filhinho não é seu, e não é essa história que é para o mundo. Não, eu tenho, e eu acredito, por isso que eu falei que mãe tem que ter um projeto. Torna mais fácil a ideia do ninho vazio. Sim, vai sentir falta, estamos só nós 2, mas eu sempre brinco com meu marido que a gente é super feliz em sairmos os 3 juntos, realizados. Nosso e-mail era só nós 3 torres, mas a gente sente muito orgulho dele ter os amigos, os compromissos. Amanhã ele tem tanto compromisso, domingo ele tem tanto compromisso que a gente não sabe se a gente vai estar todo mundo junto no final de semana. Mas o ninho vazio, essa dor que você não entende ainda, ela pode ser previamente amenizada. Eu acho que lá em casa talvez seja aquele caso do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, porque ela diz que se preparou e ela ajuda outras mulheres a se prepararem, mas pegou ela despreparada, talvez ela não estivesse pronta para ser nesse momento exato. Esse último aqui eu queria que o Abner também comentasse. Hoje eu entendo mais do que nunca o seu amor por mim. De que maneira você compreende melhor o amor da sua mãe hoje, depois que você cresceu? Nossa, isso eu acho muito complexo. Porque eu ainda vejo muito, ainda está muito presente, né, o amor da minha mãe. Então eu vejo ali, é o tempo inteiro, é o dia inteiro. Às vezes na correria do dia eu vejo lá uma mensagem da minha mãe, olha, e aí, como é que tá? Sabe, essas preocupações de mãe. E realmente é algo assim, eu não sei muito descrever. Vivo. Realmente, porque é uma vivência, né? É o tempo inteiro, é constante. E isso é uma característica tão importante, né?
tão presente, né? Que é a constância, isso é tão legal. Não é sobre grandes demonstrações, Exato, né? São os pequenos exatamente. momentos do dia. A constância, né? É o tempo inteiro. Posso mandar a mensagem a hora que for, mesmo ela atendendo, ela vai, assim que acabar o atendimento, ela vai me responder. Então, é sempre muito bom ter essa segurança de que a mãe está com a gente, né? Muitas pessoas que me conhecem, me conheceram muito de perto, lá atrás, na adolescência, quando a minha mãe faleceu, ficaram preocupados, assim, como que você tá? Do tipo assim, né? E agora? E eu sei que a minha maternidade se deve a tudo o que eu vi na maternidade da minha mãe. Ele era pequenininho, a gente precisou muito que a minha mãe viesse, e a minha mãe não podia vir. Aí eu falava, mãe, mas comigo a senhora nunca pode? Mas assim, uma vez eu até falei, mas com meu irmão tal. Ela falou assim, filha, o seu irmão, ele precisa. Aí eu entendi. Cada filho tem uma necessidade diferente. Na visão da minha mãe, ela me ensinou a ser muito independente. Então, ela não via, ela olhava, ela falava assim, ela vai se virar. Então, era isso que ela entendia. Então, eu sentia o amor da minha mãe, ela não era de palavras, assim, mas eu sentia. Mas aí eu percebi lá atrás, nessa coisa, eu falei, dá para continuar, dá para continuar. Então, é o que eu tento fazer com ele. E é outro monossílabo que a gente tem, eu não mando discursos, vivo? Parece lá em casa também. Eita, mas olha o seguinte, quero mandar um abraço para a nossa diretora, Sara, que extrapolou todos os momentos validando com suas lágrimas, porque a gente está atrasado, tá? Mas é por amor. Sarinha, obrigado, viu? Deus te abençoe aí. A gente vai para um breve intervalo, eu sei que você está mandando foto, vídeo, tem mais participação, tem muita coisa boa, um breve intervalo e a gente volta já. A gente está de volta aqui nesse espacinho novo. Eu tô com algo muito legal para te oferecer e o Cris está fazendo presepada para variar, lambendo os dedos. Eu sou do povo, gente. Ao Não adianta, vivo. não adianta. Estou com a mão, como falava minha avózinha, tô com a mão aciada, então estou tomando aqui. Aciada, né? É aciada que é limpinha, né? Se tu tá dizendo, então Isso tá aqui tinha bom. que ter mais vezes, isso aqui. Você gosta desse salgadinho, Cris? Gosto, Então, tô vendo. Você que tem glúten aqui ou não? Não que tem? sei, Cris. Tem uma informação que eu não sei? Comer só um que não faz mal. Só um barulhinho para dar no microfone. Não. O que você tem na mão? Eu tenho a revista Sentimentos. A gente está aqui de coração aberto no Entre Família. A gente está falando sobre maternidade, algo que mexe diretamente com as nossas emoções, seja a gente ou não, mãe, todo mundo é filho. E se tem algum sentimento que não está bem compreendido, se tem algo no seu coração que você ainda não elaborou bem, com certeza essa revista vai te ajudar. Aqui nesse material você vai ter estudos profundos da doutora Rosana Alves sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, a ciência do existir, e você pode receber essa revista como em casa, Cris? De graça? Fácil, de graça, gente. Ó, é muito fácil. Você vai ligar, né? Ou você pode mandar um WhatsApp. Agora, na sexta-feira, é melhor o Zap. Você fala assim, ó, quero a revista Sentimentos no Entre Família. Cris, eu vou pedir isso aonde? No WhatsApp 12 98244 4449. Aqui, ó, tá passando aqui no nosso GC, tá? Pode tirar foto agora, isso. Lembrando que esse guia prático de estudos, ele é totalmente de graça, você não paga nada, tá? Você não vai pagar a postagem dele, ele foi diagramado, isso não quer dizer que ele não tenha valor. O preço já foi pago pelo projeto Anjos da Esperança. O WhatsApp está aqui, 12 98244 4449, guia de estudos Sentimentos, doutora Rosana Alves, ela 3 pós-doutorados na área, uma simpatia. Inclusive, se você tem um trauma relacionado ao contexto materno, essa revista vai te ajudar aí muito. Se a coisa não foi tão boa e se você quer melhorar também é um primeiro passo, tá bom? Agora, o primeiro passo, enquanto você está pedindo a sua revista, tem um momento especial envolvendo a Aninha. Olha, eu não posso dar muito spoiler antes de vocês assistirem a primeira parte, mas eu posso dizer que é algo que tem muito significado para mim e que você pode se identificar demais. A gente vai conferir agora a história de uma mulher idosa, ela já tem mais de 90 anos, sertaneja, mora lá no interior do interior do interior. E quando eu falo interior do interior do interior, é porque é interior assim mesmo. Tipo, dentro da cidade pequena, tem uma outra cidade pequena que tem uma vila. É de lá que ela vem. E é de lá que vem a história. Foi lá que eu fui gravar para contar. E você vai conferir agora a primeira parte desse relato. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque, não posso falar muito. Vai, roda o VT. Para contar essa história hoje, eu viajei até Monte Oreb, um vilarejo no sertão de Pernambuco, a 760 quilômetros da capital, Recife. E eu vim aqui para bater um papo com Dona Perpétua, uma mulher que eu já posso adiantar para vocês. Tinha uma visão muito à frente do tempo. Ela é mãe de 12 filhos. Hoje, 9 estão vivos. São fruto de um casamento de uma vida inteira com Joaquim Amâncio de Castro,
ou seu Quinquinha, como ele era carinhosamente chamado. A união dos dois durou 61 anos, até que ele faleceu em 2010. Os dois formavam um casal de filme no sertão, apaixonados pela roça e um pelo outro. Viveram nessa vila a vida simples que amavam viver, cuidando de um comércio, criando bichos, em contato com a terra, a casa cheia de filhos. A maior parte dessa grande família concorda que ele era o coração da família e ela é a cabeça. Mas a gente já vai chegar nessa parte e você vai entender melhor do que eu tô falando. Antes disso, vamos começar do começo. Digamos que ela tinha planos um pouco diferentes dos que ele tinha para o futuro das crianças. Ele imaginava, porque a terra é muita terra, imaginava que quando crescesse ia dividir a terra dando um pedaço para cada um, para ficar morando perto da gente. A vantagem dos pais era crescer os filhos para ter gente para trabalhar. Todo ano, quando era de junho para julho, que ajuntava o gadinho, chamava os vaqueiros para juntar o gado do mato para o curral, para tirar uns para vender. E corria no campo, naquelas carreiras doidas, caatinga fechada, que se nós fosse lá você ia ver como é lá. Aí ele disse, eu vou mandar fazer um gibão que é para servir para quando Joaquim crescer, ser o meu vaqueiro. E eu me livro de eu ver meu filho, mas eu não dizia nada a ele para não desanimar. E eu pensava, Deus me livre de eu ver meu filho num serviço desse. Eu ia de caçar um jeito de nós sair daqui, porque eu quero uma vida melhor para eles. A partir daqui, você vai conhecer um pouquinho mais de onde veio a teimosia da família Castro. Teimosia essa que, inclusive, eu herdei. Pois é, Dona Perpétua é minha avó. E hoje eu tenho o privilégio de mostrar para vocês um pouquinho da história das minhas raízes. Foi a determinação dessa mulher sertaneja que levou os filhos longe e os netos mais longe ainda. Não é que há nada de errado com a vida no campo. Pelo contrário, tudo bem. Só que Dona Perpétua não queria que essa fosse a única opção. Ela queria dar aos filhos o direito de sonhar. Quando eles começaram a crescer, e eu pensando, meu Deus, o que eu faço? Agora já precisa de escola. E não tinha meio de escola lá na roça. Aí ele criou um comércio aqui em Monte Oreb. Aí eu disse a ele, não, vamos fazer uma experiência. Nós vamos morar lá, se não der certo, tu não me chama, eu te chamo para nós voltar. Mas não é isso que quando chegou aqui, era difícil ele ir lá na Baixada Errada. Ele, às vezes, quando eu insistia com a coisa, ele, mas tu é teimosa. Aí eu dizia para ele, eu só consigo as coisas com teima. Surgiu um plano assim, se era certo eu apoiava. Agora, se não era, eu dava no encontro, convencia. E foi assim que a cabeça convenceu o coração. Com jeitinho. Só que conseguir que vovô se mudasse da roça para o vilarejo foi só o primeiro dos obstáculos. Ela queria que os filhos estudassem, mas faltava uma coisinha simples, um detalhe, a escola. Até aqui você já deve saber que isso não impediria a teimosa Dona Perpétua. Ela pediu ao marido que conversasse com o prefeito para abrir a escola na vila. E deu certo. E aí adivinha quem se tornou a professora? Isso mesmo, ela. Foi nomeada professora leiga e ensinou muitas crianças da comunidade a ler, incluindo 8 dos filhos. Só não ensinei a ler Dorinha e Lourdinha, mas os outros foram meus alunos, até a 4ª série. Só era um quadro, a sala era grande, hoje ela está pequena, já consertaram, não está mais daquele jeito. Aí, como eu ensinava 1ª, 2ª série e 3ª e 4ª, aí eu mandei fazer outro quadro grande no fundo lá. Aí usava a turma de 1ª e 2ª série num quadro e a 3ª e a 4ª no outro quadro. Só que aconteceu que cada um ano eu ia ensinando, quando chegava, dava a 4ª série, aí já procurava um meio deles irem para Petrolina, porque nesse tempo, Dormentes, que hoje é cidade, só tinha a escola até a 4ª série, como aqui era. Aí as crianças que iam terminando
a 4ª série, os pais, se quisessem que continuasse estudando, tinham que ir para Petrolina. Aí então foi Rosita, foi Ana Balbina, foi Virgínia, foi Joaquim. Quando chegou a vez de Malan, ele não queria, porque tirava o ajudante dele da venda. E às vezes ele acordava de madrugada sem sono, imaginando, porque os meninos, porque tu manda esses meninos, eu não vou ter quem me ajude. Eu dizia, não faça isso. Nós demos para os primeiros, temos que dar até o derradeiro. Agora, a sorte de cada um enfrentar a vida correta depende deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olhando assim, parece que ela era uma mãe bem desprendida, né? Só que não. Os filhos iam para a cidade e o coração dela ia junto. O que a mantinha firme na decisão, mesmo quando a saudade batia, era a certeza de que o plano daria certo. Eu tinha muita saudade e era por isso que eu de 15 em 15 dias ia lá. Quem só ia nos fins de mês fazer compra. E eu ia de 15 em 15 dias. Aí queria, porque quando eu ia lá, eles queriam porque queriam voltar. E não pode, tem que ficar aí, ajeitando e ia controlando. Não foi fácil? Foi não. Foi uma coisa assim, com muito desejo de melhorar a situação dos filhos. E outra coisa, que a gente sente prazer de fazer aquilo que precisa fazer. E achava que era necessário, então não media sacrifício. A senhora teve medo em algum momento de que essa decisão de mandar os meninos para longe desse errado? Não tinha. Porque eu vi o meu irmão estudou e foi assim, outras pessoas não deram errado, os meus também não ia dar. O desfecho dessa história a gente confere daqui a pouquinho, no próximo bloco. Segura, coração, Aninha! Segura e dá-lhe lenço para essa menina. Acho que eu vou tomar uma aguinha, uma porque se eu falar eu choro. Já teve aqui, inclusive os lenços estavam aqui, né? Uns 5 quilos de lenço. Mas que história linda dessa, vovó. Olha, foi muito gostoso ir lá na vila. Tinha muitos anos que eu não ia lá. E foi muito gostoso ir lá com ela e poder contar a história lá junto com ela. A gente gostaria de ter ido, porque não deu para fazer isso, que eram poucos dias de viagem, eu e o Rafael Rossini lá passando perrengue, menos a parte da comida. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, tem uma coisa que mãe faz bem, tia faz bem, vó faz bem, é alimentar. Rossini, então... A gente passou muito bem em relação à comida, mas de tempo assim a gente estava bem apertado. Curtinho. Mas a casa na Vila da Vila, que foi onde boa parte dos meus tios nasceram, ainda existe. E é onde ela fala, se a gente fosse lá, você ia ver. Caatinga fechada, uma casinha simples, e foi onde eles construíram tudo. Era onde ela vivia com meu avô, foi onde eles tiveram os primeiros filhos e foram muito felizes muitos anos ali. Ô, família, bênção, bom demais. A gente vai chamar agora você de casa, vamos fazer o seguinte, a gente volta para esse cantinho, vamos sentar lá com a Eneida, com o Abner lá, que o povo de casa está falando, né? O povo está mandando homenagem, tenha bondade. Eu já peguei meu lencinho, já comecei a chorar aqui. Vou aproveitar para dar uma pausa na choradeira. E agora vamos fazer o povo de casa chorar. do pessoal de casa, e aí quem vai chorar é quem está lá. É verdade. Então vamos lá, vamos ver sua participação aqui, aproveitar, domingão está chegando, é a sua mamãe aqui no Entre Família. Ô, coisa boa! Simone Castro, ela fala o seguinte, boa tarde, minha mãe sempre assiste vocês, ela se chama Maria. Ô, Dona Maria, então quando eu falo Dona Maria aqui, é com você que eu estou falando? Amo muito. Simone, um abraço para você, para sua mamãe também. Obrigado pela companhia. Olha que legal, hein? Muito especial. A Ione Patrícia, a Ione está sempre participando aqui com a gente. Mandou também a interação. Boa tarde. Mãe é personificação do amor. Quero fazer uma homenagem à minha saudosa maninha. Te amo além da vida. Obrigada toda vez que me disse não. Foi pro meu bem. E me fazer forte. A tristeza junto com a saudade é inevitável, mas a gratidão é maior. Obrigada pela herança de afeto, educação, cuidado e bons momentos. Filhos e filhas, valorizem e honrem vossas mães quando elas estiverem entre nós. Essas memórias afetivas vão aconchegar vossos corações. Gratidão à minha maninha, fui abençoada e felizarda por Deus ter o amor de mãe, por Deus ter dado o amor de mãe. Olha, falar de mãe, como eu disse, é uma coisa que mexe lá dentro da gente. E as pessoas que já perderam as suas mães ficam com a saudade, mas é muito bonito ver que, além da vida, além da saudade, o aprendizado fica. E fica esse carinho pelas memórias, pelas lembranças gostosas, né, que viveram juntos.
Sim, e é interessante que, de fato, o tema mãe, ele traz muita emoção. Para quem tem mãe, para quem não tem, para quem teve, até para quem não teve, porque existem muitas pessoas que não tiveram o amor materno diretamente daquela que gerou. E isso faz com que o tema mãe, Dia das Mães, traga muita emoção para as pessoas. Que foi o que eu falei, eu fiquei emocionada. Eu sou, teoricamente, a cara da minha mãe, mas eu sou a cara da minha tia Elza. Eu mandei já um monte de mensagem para falarem para a tia Elza assistir. A tia Elza não é irmã da minha mãe, é irmã do meu pai. E essa história de mãe, todas as famílias têm uma história com uma mãe mais presente, com uma mãe mais ausente, com um filho mais presente, com um filho mais ausente, e vai trazendo sempre esses quadros emotivos. Porque é sempre algo que as pessoas remetem à entrega. Querendo ou não, é uma entrega muito grande. E, de fato, algumas pessoas não conseguem fazer essa entrega. Então, há aquelas pessoas que sofrem demais no Dia das Mães. Aquelas que sofrem de emoção e aquelas que sofrem porque não viveram isso. E que são super acolhidas aqui na Interfamília, né? Eu dou a dica para você de novo, né? Se você também, inclusive, quer a revista Sentimentos, você precisa dar nome a essas questões, são feridas abertas e não tenha preconceito, tá? Deus levantou aí terapeutas, psicólogos, justamente para ser uma ferramenta, porque Ele é o maior interessado que você fique bem. E Deus é Pai e Ele compara o amor, né? O amor de mãe. Então, quando ele cita isso biblicamente, Ele sabe dessa importância, mas Ele pode suprir as suas necessidades e também Ele dá capacidade aos profissionais. Vamos fazer o seguinte? Vamos mais homenagem? Então, bora ler lá. Vamos na tela. Vamos fazer o seguinte. Olha aí a Sarinha, nossa diretora hoje aqui. Olha aí, rapaz, tá com a irmã dela. Só pode, mas Deus do céu, que nova essa mãe, Sarinha. E ela fala o seguinte, hein? Ela deve estar emocionada. Vou até fazer pausadamente, viu, Sarinha? Hoje eu entendo cada detalhe. Obrigada, rainha, por sempre fazer o que podia e o que não podia por mim. Por ser mãe, pai e melhor amiga. Te amo demais. E ela coloca em observação. Dirigindo o programa com os olhos cheios de lágrimas, de tanta saudade. Coisa linda. Quando ela colocou essa observação, que agora ela deve estar olhando essa foto, né, Sarinha? Mamãe está em casa também. Que bênção. Que Deus abençoe a tua família. E é uma tarde de emoções, gente? Daqui a pouco eu vou pedir arrego, né? Vou pedir arrego. Tô Cris, segurando. Tá segurando bem, o Cris está segurando bem. Vamos ler mais uma, quem sabe é nessa que o Cristiano vai cair agora e as lágrimas, ó. Ai, gente, mais uma mamãe aqui do nosso time, é a mãe da Yasmin. Eu acho que eu vou ter que levantar para ler essa, hein? Fui gerada do coração, mas o amor dela expandiu. Obrigada, mames, por tudo que você fez e faz por mim. Seu cuidado, carinho e amor me fizeram ser quem eu sou hoje. Você fala que eu fui seu presente, mas meu maior presente foi você e o papai. Te amo do tamanho do universo, multiplicado por 2. Essa risadinha é a cara da Yasmin. Coisa mais linda. A Yasmin é adotada, é uma filha do coração e apaixonada pela mãe. E olha, não é só a mãe que é apaixonada por ela, não. O pai também. Menino, se tem uma pessoa que é princesinha do papai, é a menina Yasmin. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco tem novidade na grade da programação da TV Novo Tempo e tem a segunda parte da matéria que a gente começou a ver aqui nesse bloco. E você vai ver o final daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Programa regado de emoções. Já já sua participação, seu vídeo, sua foto. Já já, inclusive, a segunda parte dessa história que eu fiquei com o olhinho grudado. Que história é essa, Aninha? E a Aninha também prometeu que tem novidade na grade aqui da Novo Tempo, hoje às 22 horas. Tem a nova temporada do Arena do Futuro, né? Às 22 horas, imperdível. O pastor Rafael Rossi vai estar conosco. Olha só, 32 capítulos dessa série especial sobre Apocalipse. Você que não sabe, Cris, eu gostaria de aprender um pouquinho mais das fases do Apocalipse. Eu tenho até medo desse livro que tem um monte de bicho, fala de dragão perseguindo. Mas calma, a Bíblia é um livro de amor, né? E o Apocalipse é um livro que fala muito de Cristo, né? É isso aí. Quem está dando esse recado aqui não é só o Cris, não. O novo apresentador do Arena do Futuro gravou um vídeo especialmente para a gente e a gente vai conferir agora. Fala, pastor Rafael.
Olá, pessoal do Entre Família. Que bom poder falar com vocês e fazer um convite muito especial. Hoje à noite, às 10 horas da noite, começamos a nova temporada do programa A Arena do Futuro. E como eu tenho dito, é Arena porque discutimos a Bíblia e é do futuro porque estudamos as profecias. E é exatamente isso que vamos fazer. Na nossa primeira temporada, serão 32 programas falando sobre os 22 capítulos do Apocalipse. Para entender um pouco sobre pragas, os sinais, a volta de Jesus, o que a Bíblia tem a nos dizer. Há muitas pessoas que olham para o livro do Apocalipse com medo, mas na verdade o livro do Apocalipse é um livro de esperança. É por isso que eu espero você hoje à noite, às 10 horas, muitas bênçãos na sua vida. Até mais. Viu aí, né? Imperdível, essa é a sua chance de entender o recado de amor de Deus através do livro do Apocalipse. Não é um livro para ter medo, não é um livro para te deixar assustado. Ele foi escrito especialmente para a gente que vive no tempo do fim e é um recado de amor de Deus, é alguém que sabe que a gente é ansioso, que quer saber o que acontece no futuro e deixou o futuro escrito para a gente, né, Cris? Não pode perder. Gente, vamos lá, às 22 horas, coloca despertador ou faz o seguinte, segue com a Novo Tempo que você vai ter conteúdo. Nem desliga. Não desliga, já vai ter o vídeo de saúde, mas antes, calma, já tem a nossa vizinha batendo na sua porta com receita, vai ter tema, mas agora tem a segunda parte dessa história. É isso aí, a gente vai conferir se deu certo. É Petrolina? Sim, é isso mesmo. Tá tudo Petrolina, Motioreb, que é a vila lá no interior de Dormentes. A gente vai conferir se deu certo a ideia da minha avó de mandar os filhos tudinho para 150 quilômetros de distância. Minha mãe estava explicando que a distância se mede em léguas lá na região. Então, eu não me lembro agora quantas léguas que são, não sei quantas léguas e meia, nem sei medir légua, mas ela estava me explicando. Coloquei em quilômetro que a gente entende. E naquela época não tinha carro direito, no começo era difícil conseguir carona, o ônibus, enfim. Então, imagina a distância aí desses filhos, né? Será que deu certo? A gente vai ver agora o que aconteceu. Para o desfecho da história de Dona Perpétua, a gente dá um salto no futuro. Viemos para esse momento no tempo. Mais de 50 anos depois da decisão dela de lutar para que a vila onde ela morava tivesse uma escola e de alfabetizar 8 dos 10 filhos. 5 décadas se passaram desde que foi feita uma aposta alta, em que as fichas na mesa eram a visão de futuro de uma mulher e o desejo de uma mãe, escondidinha, num cantinho do sertão, que, como tantas outras, só queria dar o melhor para os filhos. E o que dizer? O plano deu certo. Assim como uma árvore, a semente plantada por Dona Perpétua deu ramos e frutos. Os filhos cresceram, se formaram, alguns se tornaram grandes empresários e todos fizeram a vida na cidade. Depois dos filhos, os netos também tiveram a chance de estudar e a oportunidade de encontrar e seguir os próprios sonhos. Viraram médicos, engenheiros, concursados, doutores e até uma jornalista, eu. Todos seguindo pela estrada que ela pavimentou. E essa matriarca, que de desapegada não tem nada, tá mais pra rédea curta, ainda ama reunir a família ao redor dela. Porque nem só de decisões à frente do tempo vive essa família, tem muita tradição também. Todo mundo se junta de vez em quando, nem que seja só para fazer uma prece e comer a tal da malaçada, um bolinho salgado de farinha que todo mundo ama, mas só a vovó sabe fazer. E cá entre nós tem filho e neto que até tenta fazer a receita, mas sempre que ela tem a chance de provar, ela diz que não tá lá essas coisas não. Mas deixa essa parte quieta por enquanto. O fato é que foi numa reunião de família dessas que eu me enfiei para pegar o outro lado da história. O papo rendeu algumas lembranças da infância e boas risadas das broncas que vovó dava. Vocês estão pensando que ser filho de Dona Perpétua é bagunça? Então eu vou deixar uma pessoa que vocês conhecem responder essa pergunta. E a doutora Isabel Passos, que vocês devem conhecer, tem história para contar também. Mãe, que conversa é essa? Porque vocês ficavam trancadas no quarto. Vocês não gostavam não, né? Não, porque assim, todo domingo era dia de devoção lá na roça. E aí, a diversão de lá do local era os bares. E no domingo ela ajudava papai, que era dia de feira, para poder atender as pessoas. E aí ela pegava e trancava a gente dentro do quarto dela para poder a gente não sair no domingo para ir para os bares, para proteger. E mamãe, ela tinha uma preocupação tão grande da gente, ela dizia que era para a gente ser gente, que quando ela sentia falta da gente em casa, ela ia atrás, onde tivesse ela trazia de volta. Então, teve uma história que eu fiquei sabendo, que uma vez até arrastada pela orelha a senhora foi
Ah, fui. Só depois eu fui entender, viu? Mas antes de entender, me conta essa parte Mas aí. antes de entender, eu sentia vontade de fugir de casa, sentia vontade de ser filha de outra mãe lá de Monte-Oré, porque as meninas ficavam mais soltas. E o que é que a senhora E eu estava fazendo fui. quando foi arrastada pela orelha? Eu não estava fazendo nada. Eu apenas estava assistindo. Tinha um leilão e eu estava em pezinha no leilão, junto de um rapazinho de lá, que na época eu gostava assim dele. E eu estava assistindo o leilão, bem concentrada na mão, apenas pegando na mão. E ela observou que eu estava pegando na mão. Ela chegou discretamente assim, meteu a mão aqui por trás. Primeiro ela me beliscou aqui na barriga. Depois ela meteu a mão aqui por trás do meu cabelo, o cabelo meio grandinho. Aí ela pegou aqui na ponta da orelha e saiu puxando até dentro de casa. Chegou dentro de casa, acabou a festa, você vai ficar aí. E a gente levantava ou saía? Nunca. Era respeito total e perdi aquela festa. Dizem que quando a gente fica mais velha, a gente entende. Vocês entenderam? Com certeza. Eu agradeço por cada domingo preso. Cada domingo preso. Olha, ela tem um valor imenso. Hoje, depois que eu fui mãe, depois que eu cresci, eu vejo o valor que ela teve. E vocês se lembram do rapazinho lá do começo da matéria que ia ganhar um gibão de presente e se tornar vaqueiro? Olha ele aqui. Hoje, contando isso, e eu dizer o que eu vou dizer aqui agora, parece até que é apenas para confirmar, mas não é. Na realidade, até que eu gostava disso. Era um ambiente que a gente gostava, admirava os vaqueiros que apareciam, a coragem deles. Então, isso para mim, se tivesse acontecido, seria uma coisa natural. Mas, como papai pensava de uma forma, mamãe pensava de outra, Deus entrou no meio e redirecionou o caminho, o sertão perdeu um vaqueiro e a cidade ganhou um comerciante, um empresário. Então nós só temos a olhar para tudo isso, olhar para esse passado, olhar para o presente e agradecer a Deus por tudo isso. Porque, primeiro, o pai corajoso que nós tínhamos. Emocionei. Depois, vamos dizer, a mãe que nós tivemos e temos hoje, com a visão que ela tinha de buscar melhores dias de vida, melhor forma de viver. Hoje eles entendem e agradecem. Eu agradeço. E agradeço mais ainda por poder contar essa história ainda tendo vovó conosco. As mãozinhas dela, agora enrugadas, tocam os registros do que um dia foram só planos. E ela deixa na ponta da língua a resposta para quem perguntar se ela acha que fez a coisa certa. E agora, olhando o resultado de tudo isso, a senhora acha que escolheu certo? O quê? De botar os meninos para estudar? Oxente, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Se eu ficasse lá na roça, eles iam viver da foice e do machado. Para ter uma vida melhor, tem que estudar para poder ocupar lugares melhores para viver. Era isso que eu pensava para meus filhos. No auge dos seus 93 anos, Dona Perpétua pode contemplar os frutos e os frutos dos frutos dessa semente que ela plantou lá atrás. Frutos esses que abençoaram ela, a família dela e muitas outras pessoas. A escola que ela abriu na vila nunca mais fechou as portas. E ela nunca mais parou de ensinar. Mesmo que nunca tenha feito uma faculdade, é uma professora com P maiúsculo, no mais amplo sentido dessa palavra. Quando ela fala, todo mundo ainda para ouvir. É uma referência. Vovó vai deixar pra gente não só ensinamentos, mas um exemplo perpétuo, como seu nome. Oh, que história bonita, Aninha. Que bênção. Olha, vovó é uma mulher diferenciada, né? Porque minha avó não, mas ela é uma mulher diferenciada. Hoje, lá na nossa cidade, Petrolina, que hoje já não é mais uma cidade pequena, né? A gente chama, o apelido é Califórnia do Sertão. A gente exporta frutas, enfim, para o Brasil inteiro, para fora do Brasil a gente exporta. E a minha avó tem alunos que hoje são donos de supermercados, são presidentes de sindicato, como é o meu tio. Gente que cresceu através dos estudos, que conquistou coisas na vida e que passaram pelas mãos dela, foram alfabetizados por ela. E eu estou aqui hoje muito também porque ela decidiu que a minha mãe teria um futuro diferente, então... obrigada. Muito obrigada. E sabe uma coisa interessante, Cris? Eu falo lá no começo, na primeira parte da matéria, que não era uma questão de que minha avó não gostava da roça. Pelo contrário, ela amava a roça. E ensinou os meus tios e a minha família inteira a amar também. Ela deu opção.
E ela tanto deu opção que a minha tia, depois, minha tia Ana, foi a primeira a fazer isso. Depois de já adulta, né, perto já de se aposentar. Inclusive, contratou meu esposo para fazer um projeto de uma casa e construir uma casa lá na vila e é para lá onde ela vai nos finais de semana. Então, o movimento agora é de retorno, né? Nos finais de semana lá tem Páscoa, feriado de carnaval, né? Que o pessoal vai, já todo mundo para lá, se junta a família na roça e curte o feriado por lá. Ressignificar esse lugar, um outro olhar e um processo, né? Então, é uma benção, meu querido. Abra o coração, coisa boa. Aninha, Deus te abençoe. Um abraço para essa família. Eu prometi visitá-los, tá? Eu vou dar um pulinho aí. Já até os pratos eu escolhi com a tua mamãe, já falou que tem. Eu acho que minha mãe até já separou um lugar onde você vai ficar com a Silvia e com o Davi. Já tô. Meu Deus do céu, tem que conhecer esse povo aí. Quero me reunir, quero dar um abraço forte. Vai ser na muito vovó, bem-vindo. em manhinha, como a gente fala aqui. E bem-vindo também a você que está aí do outro lado, mandando a sua interação, a sua homenagem. A gente quer conhecer a sua mãe também, a sua avó. Pode botar na tela a próxima interação. Enquanto a gente se ajeita aqui na cadeira. Cris, eu vou te pedir para ler esse, Vamos porque lá. eu não vou conseguir. Marlene, ela fala o seguinte: essa é minha rainha. Manda um beijo para a melhor mãe do mundo, Maria. Eu te amo. Ô, Marlene, um abraço aí para a mamãe. Tá chegando mais gente agora, é a Gisele. É a Gisele, eu amo esse programa e quero mandar um abraço especial para minha mãe querida, um beijo. Um beijo para a mãe da Gisele, a gente não sabe o nome, mas você também é muito amada por nós aqui do Entre Família. A gente adora receber a interação de vocês. E agora o Matheus, quem que é a mamãe do Matheus? Será que a gente conhece a mamãe do Matheus? Nossa, aqui, rapaz, olha aí, eu não sabia que era a mãe dele. Não sabia? Não sabia, Aí, o Cris gente. acabou de descobrir que a Ana Paula é a mãe do Matheus. Ana Paula não sabia, que legal, Manda um beijo gente. pra mamãe ao vivo, Matheus. Aê! Aí, a gente cuida dele aqui, não sabia que era tua mamãe. Que legal, um abraço pra mamãe, pro papai. Esse mundo é pequeno, né? Tá aí, o filhão tá aqui, hein, ó. Vai Trabalhando dizer que você não bonito sabia aqui. que ele era filho do Faustino. Não sabia. Meu Deus. Gente, a gente tá aqui no mesmo Sobrinho lugar. da Darleide, você sabia? É verdade, agora fechou que é sobrinho da Darley também, porque por causa do Faustino. Montei tudo isso agora, igual você, recebi. Também 600 pessoas aqui na Rede Novo Tempo. Né? É verdade. Aqui no Novo Tempo é um negócio. A gente está sempre conversando com o marido, a mãe de alguém, é filha, sobrinho, é tudo uma grande família. Não dá nem pra errar, né? Não dá. Não dá nem pra errar, porque as pessoas ficam sabendo. Mais uma interação aqui, vamos conferir agora. Quem é a próxima mamãe que a gente vai mandar beijo? A Leandra, a nossa maquiadora. Eu passei pelas mãos dela hoje para vir aqui ao vivo conversar com vocês. Minha mãezinha linda, não consigo nem explicar o quanto te amo e o quão orgulhosa sou de ser sua filha. Você é meu maior exemplo de mulher. Obrigada por tudo que sempre fez por mim e pela Li. E principalmente por sempre abraçar nossos sonhos. Já estou aí em Minas para te dar um abraço pessoalmente. Te amo. Coisa linda. Tô devendo também, hein? Tô devendo uma viagem lá para os pais da Leandra, né? Pra gente passar um final de semana, pregar com a família lá, vai ser Você benção. fazer uma volta no Brasil inteiro. Vamos dar. Olha aí a Jaque. A Jaque também aqui do nosso camarim. A minha mãe é exemplo de força e determinação. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e por sempre mostrar a mim e os meus irmãos também o exemplo de fé e amor. Primeiro dia das mães longe de você, mas estamos conectadas pela alma. Te amo muito, estou com muita saudade. Acabei de falar com a Jaque, ela ama estudar a Bíblia, estava mostrando ali, né, um guia prático, nós chamamos de escola sabatina, né, que é a lição, né, e ela estava ali mostrando, gosta, e amanhã vai estar conosco. Então, mamãe, ela fica tranquila, tá? Continua aqui nos estudos com a Bíblia, uma ótima pessoa, que benção. Presentão para você, hein, mamãe? Ah, coisa aí, boa. Sarinha? Segura o coração. Tem mais gente por aí? Vamos lá. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Atenção, quem será o Brasil inteiro? Será que é minha mamãe? E aí? Jackson Pena. Vai, Cris, dá de Vamos lá, presente essa vamos pra lá. você. É o meu olhinho. Para minha mãe. Querida mamãe, espero que continue anotada isso, pois teu amor me motiva e diga-lhe que em todo o universo nunca conheci alguém tão corajosa, mesmo sendo brava. Tem uma bondade que não dá para medir. Foi capaz de sacrificar só para eu existir. E espero que saiba que você é única. Não se pode comparar com o meu mais profundo amor. Desejo lhe presentear. Te amo, Jackson Pena. Você conhece? Na verdade, é a Bruna que está fazendo uma declaração para Ellen, a mamãe dela. A Bruna é minha sobrinha. É. É minha sobrinha, linda. Que legal. A sobrinha fazendo, ela deve estar com o celular ali, Do né? pai. Do papai. Que é o meu irmão. E mandou, que legal. A Bruna. A Bruna fez 11 anos o mês passado. Olha, parabéns pra Bruna. E tem mais interação aqui pra gente ver.
Não sei se é a última, vamos aproveitar, hein? Falar de mães é muito difícil, a interação da Fabiane, porque a elas se atribui as melhores qualidades. Representam o amor, carinho, a proteção, os ensinamentos que inicialmente parecem ser chatos, mas que irão nos ajudar. E minha mãe, Jane, não é diferente. Eu amo muito meu... É o que tem ali? Boguinho, é um apelido. Ai, gente, esses apelidos carinhosos de família são a coisa mais gostosa do mundo. Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. Infelizmente, a gente não conseguiu mostrar mais interações hoje, mas um beijo para todas as mamães que estão assistindo a gente aí do outro lado. Você que mandou a sua homenagem, mas não apareceu aqui, saiba que o pessoal lá em cima viu e que o seu recado também chegou no nosso coração. Infelizmente, a gente não consegue, Cris, é muito pouco tempo. Foi corridão, mas gostei de conhecer o Abner aqui. Eneida, é uma maravilha. Sua mãe aqui é um presentaço pra gente, que bom, né? Verdade. Uma amiga muito especial. Eneida, obrigado por ter vindo, ter trazido o filhão aqui demais. Muito obrigada a vocês por terem me convidado mais uma vez. Eu me sinto até muito, além de emocionada, homenageada. Eu acredito que muito claro e óbvio do que eu sou na maternidade, graças à minha mãe. Lembro muito que a minha mãe, quando eu era muito pequenininha, uma memória muito antiga, ela lia para a gente. Então, isso ficou. E eu agradeço porque, assim, muitas pessoas gostariam de estar homenageando e sendo homenageadas. Então, eu me sinto também na responsabilidade de representá-las. Obrigada mais uma vez, felicidades às mães de vocês também. E obrigada por apresentar o Abner, que eu sei que ele e o meu marido Adilson são os meus grandes apoiadores em tudo. Valeu, Abner, obrigado por ter vindo, viu? Foi muito bom estar aqui nesse programa, poder fazer parte dessa homenagem para as mães. E eu queria aproveitar, né, que eu tô com a minha mãe aqui do lado. Bicho lindo de mamãe. Que gracinha! A gente fala isso, a gente tem também apelidinho, é bicho lindo. Gente! Não, os apelidos lá em casa, eles não são tão carinhosos. Minha mãe e meu pai aprenderam... Não sei de onde eles tiraram, ficam me pirraçando. Eu não posso dizer aqui, porque o problema não são vocês aí do outro lado, tá tudo bem. Eu contaria pra vocês. Eu não posso contar pro Cris. Senão eu pego. O problema é o Cris. Posso terminar aqui? Eu sei que faltam poucos segundos. Eu queria mandar um abraço para minha mamãe. Dizer assim, mamãe, eu te amo por demais. E eu quero dizer um recado que eu digo para você sempre. Sinto saudade de você. No coral, na igreja. Deus, o teu Pai, te ama por demais. Quero te encontrar no céu. Sempre vou orar por você. Estou esperando você e Deus também. Eu quero encontrar com você, não sei do dia de amanhã, mas volte. Mas no meu coração... você sempre vai estar, independente das suas decisões. Te amo por debaixo, viu, mamãe? Queria estar aí para te dar um abraço, te apertar, te jogar em cima da cama, jogar em cima do sofá, mas meus manos vão dar esse abraço por mim. Mas eu digo para você, Jesus está voltando e eu quero encontrar com você no céu, tá bom? Saudade de você. Obrigado, viu, Aninha? Sem condições de falar depois disso. Gente, a gente se vê na segunda-feira, a gente vai conversar sobre um tema difícil, mas extremamente importante. A gente vai falar de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Até segunda, gente. Até segunda. Um beijo. Beijo. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.